E aí, quando a gente fala nessas questões, a gente entra também num conceito que é saúde baseada em valor, né? E não somente em preço ou no ridículo preço que se paga, por exemplo, pela fisioterapia no SUS, em algumas operadoras. Né? É muito mais do que isso, é o quanto que a gente entrega de resultado para o paciente, o quanto que a gente atende às suas expectativas e às suas necessidades. Então, isso é valor. Nós estamos caminhando dentro das operadoras de saúde, dentro do sistema de saúde, para ser remunerado por valor, por essas entregas, né? E não somente por prestação de serviço. Então, essa é uma discussão que a gente tem que colocar na mesa também. E o valor, ele tem que ser baseado nos resultados obtidos, né? Na melhora do paciente em relação aos investimentos que ele fez e também nas suas experiências, né? Enquanto isso não for foco na saúde, nós vamos estar tendo alguns problemas. E valor em saúde envolve, então, qualidade do atendimento, e essa qualidade ela é desfecho, mas é experiência também, né? Então, desfechos clínicos e experiência do paciente, nós temos que estar olhando para isso, e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente gasta de tempo, de grana, e o quanto que isso resulta. Custo efetivo, custo-efetividade, custo-benefício, são conceitos que a gente trabalha para poder entender esse processo como um todo, né? E, portanto, não é só falar assim, do robozinho que atende o paciente. Não, tem muito mais coisa envolvida nesse processo, e é importante a gente começar a conhecer esses conceitos. Então, a entrega de valor, ela é um desafio hoje na área da saúde. E quando a gente atende esse desafio, isso gera mais resultados financeiros, porque o serviço se torna referência, os pacientes são mais satisfeitos, as equipes e a sociedade reconhecem isso e pagam por isso, né? Então, quando a gente consegue entregar valor, tecnologias, boas experiências, melhora a remuneração. E isso a gente acaba vendo principalmente como uma consequência, principalmente no campo privado, né, onde pessoas que podem pagar, querem pagar por aquilo. Opa, só tem aí, isso é bom, isso traz resultados, isso oferece uma boa experiência, então isso dá preço também. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. E aqui, ainda dentro dessa linha, mostrando que nesse tema específico da robótica, a Santa Casa adquiriu muita visibilidade. Foi reportagem na Bandeirantes, reportagem na Globo, reportagem na Bandeirantes Nacional, reportagem nos diversos setores e meios de comunicação da mídia nacional, e, portanto, isso nos coloca como um parâmetro de referência, talvez por isso até que o Ives nos chamou para conversar, né? Porque, opa, ali tem uma coisa legal, diferente, e que traz valor para a fisioterapia e para a Santa Casa, né? Porque, opa, a reabilitação lá é diferente, tem uma tecnologia, os caras estão fazendo uma coisa interessante, tá? Então, isso é valor em fisioterapia, né? E não é só preço, não é só o pagamento aquele que a gente recebe. E isso vale muito para uma instituição. Então, quando a gente pensa essas tecnologias, inovações, a gente tem que entender que a gente está melhorando também o serviço e o hospital como um todo. Mas valor é melhorar também a experiência do paciente, né? E a experiência do paciente é diferente de satisfação. A gente sabe bastante sobre satisfação, mas recentemente a gente tem aprendido um pouco mais sobre experiência, né? A experiência é algo tangível, algo que eu consigo medir, que eu tenho métricas para isso. Por exemplo, satisfação é uma coisa que é intangível. Estou satisfeito, gostei ou não gostei, mas eu não quantifico. A experiência não, a experiência eu quantifico. E a robótica ela nos permite oferecer experiências em que as pessoas reconhecem que aquilo tem valor, né? E aqui eu vou mostrar algumas fotos para vocês que falam por si. Ó. Olha a felicidade do paciente, né? Aqui mais uma foto, mostrando novamente. Aqui outro paciente. Todos esses são pacientes aqui da Santa Casa. E é muito interessante, assim, essas fotos eu estava presente em quase todas elas. E os pacientes, eles referem uma grande satisfação pelo atendimento, uma grande experiência por aquela tecnologia que está sendo utilizada e melhora nos desfechos, que são vários. Então, tudo isso está aliado dentro desse conceito da reabilitação robótica. Aqui mostrando o paciente participando do processo de reabilitação e ele solicitando que aumentasse a intensidade do tratamento. Isso, aí tu diminui. Qualquer coisa que tu mexer aqui vai dar nas duas porque elas estão ligadas. Se tu não quer, tu tem que tirar. Aí tu vai trabalhar. De uma forma muito interessante aqui, o paciente ativamente ele controlando ali, dando feedback, né, dizendo aumenta isso, aumenta aquilo, inclina mais, inclina menos, ele se sentindo realmente um ator aí do processo terapêutico dele.
E por que eu estou falando da experiência como algo importante, né? Olha só, gente, a experiência, quando a gente fala disso, 80% dos consumidores afirmam que a experiência como um todo é um fator decisivo no momento da escolha de um produto ou de um serviço. Fisioterapia é serviço, tá? Então, se tem satisfação, 80% das pessoas vão referenciar aquilo. Isso é muito importante. Já 87% dos consumidores, eles afirmam que as experiências passadas ajudam a escolher o produto ou serviço a ser consumido no futuro. Então, se o cara teve uma experiência legal, ele vai recomendar e vai querer outras. E, como eu falei, isso tem valor, isso tem preço. Então, isso aumenta o nosso ticket médio, né? E 78% dos consumidores, eles afirmam que pagariam mais por um produto ou serviço se tivessem experiências encantadoras. E isso é uma filosofia quase do Walt Disney, né, de oferecer experiências encantadoras para os seus pacientes. Tem muito a ver com empatia, com cuidado, com comportamento, mas também com tecnologia, né? E isso é uma forma, então, também de melhorar esses processos. E a experiência é sempre uma memória, né? E ela é 95% dela relacionada às emoções. Então, a gente tem que saber explorar o uso da robótica com isso, né? Ofertando melhor experiência, emoções positivas, comportamentos empáticos com as pessoas, e tudo isso agrega valor. E aqui, só para finalizar, a caminhada, a jornada desse paciente, né? Ele ficou em reabilitação durante um período, e a felicidade dele aqui quando ele sai caminhando do equipamento de robótica. Ainda com déficits motores, ele tinha uma lesão nervosa central, né? Mas não há dúvida de que isso foi acelerado pela tecnologia. E a face dele expressa tudo, né? Então, a memória de uma experiência é emoção, e a gente precisa trabalhar isso bastante. Então, pessoal, a experiência do paciente é a soma de todas essas interações moldadas pela cultura da organização que influenciam a percepção do paciente através da continuidade do cuidado. E aí entra a robótica. Tá? Não estou fugindo do tema, não. Eu estou dizendo que a robótica, ela melhora a experiência. E a gente tem que introduzir isso ao longo do cuidado, da linha de cuidado, quer seja na UTI, na unidade de internação, na alta, no ambulatório. E aí a gente tem várias tecnologias para isso.